Meus irmãos, o texto de Evangelho de Marcos, por favor, o capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 35, por favor. Está escrito assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Escreveu Marcos. Meus irmãos, tem pouco mais de 3 meses, se eu não estiver enganado, que eu e o reverendo Igor começamos essas exposições, exposição do Evangelho de Marcos, e associada aqui aos textos do Antigo Testamento que nos ajudam a compreender o que Marcos escreveu. E nesses pouco mais de 3 meses, não por preciosismo, mas eu creio que muito mais por conteúdo, nós sequer ultrapassamos o 1º capítulo de Marcos. Como eu disse, não é preciosismo da minha parte ou do reverendo Igor, é porque na realidade o conteúdo é muito mais vasto do que aquele que nós conseguimos caminhar aqui, daquele que nós conseguimos de alguma forma já demonstrar. Mas eu gostaria que você pudesse me acompanhar rapidamente, porque foi algo que me veio à mente esta semana, em simplesmente folhear aí o seu capítulo 1, né, se é que precisa folhear, às vezes não precisa passar nenhuma folha, mas pudesse observar quantas verdades Deus nos revelou acerca de Jesus Cristo nesse curto espaço de tempo. Quantas, revelações, quantos conhecimentos acerca dele Deus tem nos mostrado nesse espaço tão curto de tempo. Então observe, se você puder, vou ser muito breve aqui, apenas pontuando o que de certa forma já vimos. No verso 1, por exemplo, ele diz que o que ele escreve aqui é o Evangelho. É exatamente essa boa notícia, essa boa nova que nós vimos lá em Isaías e que agora é trazida, ou seja, está se cumprindo toda a esperança que tínhamos desde o passado. E essa esperança é, na verdade, o começo de tudo, ou o recomeço em Cristo Jesus. É o princípio, é uma nova gênese, ou seja, Jesus está de novo trazendo essa nova criação, ou Deus está fazendo a nova criação agora em Cristo Jesus. E essa nova criação, como a primeira, claro, ela nasce a partir, ou ela começa a partir dele mesmo, de Jesus, que é descrito aqui, que é apresentado aqui como Cristo. Verso 1, é exatamente o Messias, é aquele que é aguardado, aquele que é esperado, aquele que na verdade ansiosamente se espera como única e verdadeira esperança, não há outra. Às vezes a palavra Cristo ganhou já para nós uma roupagem tão religiosa que nós esquecemos do seu verdadeiro significado, sentido, e principalmente para aqueles que ouviram inicialmente esta mensagem. Quando dizem o Messias chegou, eles têm absoluta certeza que toda a sua esperança está cumprida, tudo aquilo que se espera. Agora há pouco eu estava com a Eliane tomando um café, e claro, sempre eu tomando um café em boa companhia, e enquanto estava ali, o sol se pondo e um céu maravilhoso, e claro, ela fotografou esse céu, ou seja, a sua expectativa de um paraíso, de uma maravilha, de algo que realmente nos conduz a um enlevo, é exatamente o que ocorre aqui no cumprimento da vinda desse Messias, que é o Filho de Deus, que tem com Deus uma relação de igualdade, que é na verdade o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, aqui descrita como o Filho de Deus, e é Ele quem vem. E para anunciar a chegada dele, Deus anuncia ou envia aquele que foi previsto pelas profecias, exatamente para preparar o seu caminho. Então o Evangelho começa falando não de João, mas falando do ministério de João em favor de Jesus. O foco aqui é Jesus Cristo. João vem preparar o caminho, e veja bem, do Senhor. E quando se usa a expressão Senhor, está se dizendo Yahvé,
o Deus do Antigo Testamento, o Deus que separou o Mar Vermelho, o Deus de toda a glória do Antigo Testamento. E é exatamente isso que João Batista vem fazer. Ele vem preparar o caminho, aplanar o caminho para a chegada deste Senhor, deste único e verdadeiro Senhor. E como ele faz isso? Conduzindo as pessoas a se arrependerem, porque ninguém pode estar na presença deste Cristo, do Filho de Deus, sem um verdadeiro arrependimento. E não somente isso, ele anuncia e diz: aquele que vem é maior do que tudo que você possa imaginar, maior do que todos. Eu, um profeta, como João Batista era, e na realidade considerado um dos maiores profetas de Israel, diga-se de passagem, ele diz: eu não sou digno de fazer o trabalho mais simples do escravo mais baixo que exista. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas Deus em sua graça me enviou. E, portanto, Jesus é batizado. E no momento em que Jesus é batizado, nesse ministério de João, os céus se abrem e o Deus triuno se manifesta. E então o Espírito desce sobre ele, e o Pai, abrindo os céus, diz: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o meu prazer está só nele. E aqueles que estão nele é que realmente trazem prazer a Deus. E então Deus anuncia essa verdade. Está exatamente aqui nesse capítulo 1. E a partir daí o ministério de Jesus tem início. Ele chama os seus discípulos, ele convoca os seus discípulos, ele inicia a sua pregação. E aqueles que são chamados exatamente para andar com ele. E ao mesmo tempo em que essa vocação acontece, esse chamado ocorre, é ao mesmo tempo que Jesus inicia o seu ministério, exatamente como nós vimos, definindo claramente a sua total e absoluta autoridade. Exatamente a cura do endemoniado de Cafarnaum tem o objetivo de manifestar e de revelar a sua autoridade. E ele se manifesta então com plena e absoluta autoridade. E por que eu repito todas essas questões que estão aqui envolvidas e que são narradas, curiosamente, em um único dia da vida de Jesus? Por uma simples razão. Quando Marcos narra Jesus se retirando para orar e os discípulos procurando a Jesus, Marcos não quer apenas nos contar uma história. Ele quer nos revelar outra verdade sobre Jesus, e que os nossos olhos às vezes não percebem. Nós lemos os evangelhos como mera história, como uma narrativa que está nos contando fato, assim como nós falamos de fatos da vida alheia. Nós não, né? Só os outros fazem isso. Então, na verdade, essa condição que temos de comentar ou de dizer o que está acontecendo, Marcos está nos revelando, e ele tem um cuidado detalhado de nos mostrar isso. Alguns deles ficam bem evidentes. Esse ponto crucial do que Marcos quer mostrar depende de alguns outros pontos que já estão demonstrados já nesse capítulo 1 do Evangelho, que prossegue ao longo do Evangelho. Ou seja, para nós chegarmos ao que Marcos pretende nos mostrar nesse texto, nós precisamos compreender alguns pontos antecedentes. Pelo menos 2 deles, se vocês puderem, por favor, me acompanhar. Primeiro, fica claro aqui no texto, e não somente nesse texto, mas nos textos subsequentes, me perdoe que se eu for fazer isso com uma mão só, eu vou fazer igual no dia do batismo aqui. Então, quem me conhece sabe, eu preciso de 3 mãos, 4 mãos, Deus só me deu 2, então eu preciso sempre fazer com esse cuidado. Mas notem bem, Marcos começa narrando aqui o texto que lemos, verso 35, e nos diz, durante esse período, que há digamos, uma espécie de paradoxo, uma contradição aqui, entre aquilo que Jesus determina às pessoas e aquilo que, na verdade, as pessoas, de certa forma, fazem. O que eu quero dizer com isso? Se você observar bem, o texto vai mostrando gradualmente que há uma insistência em Jesus de manter sigilo, silêncio sobre quem ele é. Já vimos isso na repreensão que ele faz aos espíritos, mas isso se segue para com as pessoas também. Tá certo? Num certo sentido, eu poderia dizer que Jesus não precisa de propaganda. Jesus não precisa de publicidade.
Entre os discípulos, Jesus não chamou nenhum marqueteiro, porque ele não precisa. Eu digo isso com certa ênfase, porque algum tempo atrás recebi um convite para participar de um congresso de pastores, e me surpreendi, porque não havia uma palestra sobre Bíblia ou sobre teologia, era só marketing. E é exatamente isso que Marcos está dizendo, Jesus não precisa. Se não, veja bem, capítulo 1, verso 25, Jesus diz ao demônio que anuncia quem ele é: cala-te, não diga, não fale. Capítulo 1, 34, Marcos diz que Jesus não permitia que os espíritos dissessem quem ele era. Se você caminha um pouquinho, o verso 44 do mesmo capítulo 1, vai dizer, Jesus anunciando ao curar aqui ao curar exatamente o leproso, ele vai dizer: não digas nada a ninguém. 1,44. Isso se segue, 3,12, Jesus também vai dizer a mesma verdade, que vai se acompanhando o Evangelho. No verso 12 do capítulo 3, ele diz: mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Jesus não quer que o seu nome seja de fato divulgado. Há duas razões para isso. A primeira, que nós já mencionamos, porque isso eclodiria um conflito precoce entre Jesus e judeus, e portanto Jesus mantém seu sigilo para que seu ministério, ou para que esse conflito aconteça gradualmente, como de fato vai acontecer. Claro, os demônios queriam de alguma forma suscitar, para tratar Jesus como um falso Messias, para que os judeus pudessem combatê-lo e matá-lo antes. Essa é a estratégia. Por isso Jesus mantém sigilo e os determina. A outra razão também, porque Deus não recebe adoração e nem aceita testemunho de demônios, e por isso ele cala os demônios. Mas há uma outra razão também, é porque Jesus não é igual os demais pregadores daquela época, que na verdade precisavam e gostavam de ser reconhecidos. Eles precisavam, era claro, era na verdade a maneira como rabinos, a maneira como escribas e a maneira como profetas e falsos profetas, a maneira como pregadores itinerantes realmente se conduziam. Eles alcançavam celebridade, alcançavam sucesso através, obviamente, desse processo de divulgação. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Mas Jesus não necessita disso. Jesus determina absolutamente que eles se calem. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, a fama de Jesus, segundo Marcos, cresce inigualavelmente, impensavelmente. Se não, me acompanhe de novo, verso 1, 28, diz aí: e correu célere a fama de Jesus, correu entre todos. Verso 32, 33, todos e todas estavam ali, todos compareceram. Verso 37, Pedro diz no texto que lemos: todos te buscam. É claro que é uma hipérbole, né? Ele está dizendo que todos não significa que cada habitante absolutamente, mas havia uma grande multidão buscando a Jesus. Verso 45, de toda parte vinham ter com ele. Verso de número capítulo 2, verso 2, diz aí: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Casa e a porta da casa onde o paralítico foi descido, não cabia mais ninguém. Capítulo 2, verso 13, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Não sei se vocês percebem, mas há claramente aqui a ideia de que, ao mesmo tempo que Jesus determina o sigilo sobre quem ele é, principalmente para os demônios, é ao mesmo tempo que a fama de Jesus cresce, digamos assim, não para ele, mas para nós, incontrolavelmente. A fama de Jesus segue célere, todos tomam conhecimento de quem ele é, porque Jesus realmente não precisa de propaganda. E por que isso é importante para Marcos? Porque isso nos lança exatamente para a sua segunda observação, ou seja, esta é a razão porque, verso de número 35, Jesus se levantou alta madrugada para orar e nem assim eles deixaram de procurá-lo. Se você entender bem, se você entendeu o que falamos semana passada, este aqui é um único dia. Nós estamos falando de aproximadamente 24 horas de trabalho de Jesus. Ele foi para a sinagoga ensinar, curou a sogra de Pedro, depois passou
no início da noite, até tarde da noite, curando e ensinando, e enquanto todos repousaram, e Jesus então, de madrugada, ao nascer, antes que o sol nascesse, se levantou, ainda escuro, e foi orar, e então todos prosseguiram, já estava novamente a multidão atrás de Jesus, e Pedro procurava, dizendo: Senhor, todos te procuram. E veja bem, a palavra de Pedro aqui não é, na verdade, uma simples advertência, digamos assim, mas é porque Pedro, na verdade, vê uma grande oportunidade. Ou seja, imagine você que, como Pedro, nós estivéssemos naquela época e aguardando exatamente que Jesus viesse e tomasse finalmente, quem dera Deus fosse ele, tomasse finalmente o Palácio do Planalto. E tudo na nossa nação mudaria. E então você descobre que essa pessoa tem uma série de pessoas, uma série de manifestantes que querem acompanhá-lo. O que você faz? Você vê aí uma grande oportunidade de alcançar esse objetivo. É mais ou menos como Pedro vê: todos te buscam. Eis aí a grande oportunidade para, em Cafarnaum, Jesus conseguir uma multidão de pessoas que o seguissem, e que na verdade o apoiassem, e que de alguma forma, na mente dos discípulos, ajudassem exatamente a tomar o reino de Israel das mãos dos romanos. Contudo, veja bem, é exatamente aqui que Pedro diz que ele se levanta de madrugada e sai para orar. E por favor, Marcos não quer simplesmente nos dizer que Jesus é um exemplo de oração, tá? Não é a ideia simples de que ele vai nos dar uma lição, que já foi dada, né? A gente reclama tanto, trabalhamos tanto, tá certo? Vivemos sem descanso, e por isso é que nós, na verdade, não levantamos tão cedo para orar. E é por isso que também oramos tanto, né? Claro que a lição já foi dada, claro que não tem como comparar, mas Jesus levanta-se de madrugada e segue para orar. O que me chama a atenção é essencialmente o fato de que ele, que nós imaginamos, na verdade, não precisasse de oração, é exatamente o que ele precisa. Jesus não precisa de propaganda, mas Jesus precisa de oração. Ele precisa orar. E sinceramente, meus irmãos, eu não sei como eu, de alguma forma, posso e não posso me justificar diante de Deus pela minha vida inconstante de oração. O Rei Eterno, o Senhor de todas as coisas, que tem tudo sob seu domínio e que tem todo o poder, precisa orar. Mas se eu não estiver enganado, eu e você passamos a vida julgando que até precisamos, mas não tanto. E é exatamente essa perspectiva. E mais, Marcos nos mostra que, além dessa pequena lição, digamos assim, que o papel de oração tem um significado importante para Jesus. Lucas menciona várias vezes que Jesus se retira para orar. Jesus fez isso no seu batismo, Jesus fez isso durante seu ministério, Jesus fez isso antes de escolher os 12, Jesus fez isso na confissão de Pedro, Jesus fez isso na transfiguração, Jesus fez isso, na verdade, diante dos seus próprios discípulos, Jesus ensinando os seus discípulos, inclusive, a orar, daí que vem a oração do Pai Nosso, segundo o Evangelho de Lucas. Jesus fez isso no Getsemane, Jesus fez isso na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é uma oração, Jesus orou na cruz, ou seja, há uma lista de oração. Lucas quer mostrar que Jesus de fato orava com frequência, mas também quer nos dizer o que Marcos também nos mostra, que Jesus ora em alguns momentos cruciais, nos momentos importantes da vida. Marcos, por seu lado, registra que Jesus ora dessa forma, desculpem-me, 3 vezes apenas. Aquela que sucede a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação para 5.000, e claro, a oração do Getsemane. Por quê? Somente essas. Eu imagino aqui, quero provocar em vocês essa mente que, digamos, se estivesse numa sala de seminário, seria aquilo que a gente chama de pensar exegeticamente. Por que Marcos registra essas 3 ocasiões e não outras?
importantes também, porque nessas 3 ocasiões, Jesus é novamente tentado. No Getsemane não tem dúvida, tá? Pai, faça a tua vontade, afasta de mim esse cálice, porque Jesus está tentado a, de fato, rejeitar a cruz. Na multiplicação dos pães, quem nos ajuda a entender é João. João diz que a multidão veio, uma grande multidão, depois que Jesus multiplicou os pães, capítulo 6 do Evangelho de João, verso 14, verso 15, se você quiser olhar, e naquela ocasião a multidão tinha um único objetivo: tornar Jesus rei. Vieram para arrebatá-lo e levaram Jesus até assumir o trono. Eles, na verdade, estavam prontos para uma revolução, porque eis um rei que multiplica pães, o que precisa de mais? Era exatamente essa a expectativa, e é exatamente esse texto paralelo que nos ensina esse texto de Marcos, da multiplicação dos pães. Jesus, então, ora, porque sua missão estava em jogo. Mas neste caso em particular, o objetivo é o mesmo. A multidão procura Jesus, Cafarnaum inteiro se reúne e Jesus se retira para orar. Porque o que está em jogo é o seu propósito, o propósito da sua vinda, a sua missão em si. E isso que na verdade Marcos quer nos revelar, se você puder voltar aí ao texto do capítulo 1 e ver. Quando Pedro encontra Jesus, diz no verso 37, todos te buscam. Provavelmente Pedro não estava como eu, tão fleumático assim, estava entusiasmado, né? Senhor, todos te buscam, né? Aquela coisa de empolgação. A resposta de Jesus, porém, lhe disse no verso 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. E veja bem, pois para isso é que eu vim. Este é o propósito da minha vinda. Foi exatamente por isso que eu vim. E, de certa forma, surpreende aqui, porque você vai perceber que Jesus não disse que veio para realizar milagres. E me permitam aqui dizer, nosso tempo e o nosso evangelicalismo moderno tem transformado Jesus num milagreiro. Ele faz, e muito mais do que as pessoas imaginam. Mas veja bem, não é para isso que eu vim. Eu vim para anunciar e para pregar o Evangelho. Ele é o pregador do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho e ele anuncia esse Evangelho. Foi para isso que eu vim, para falar, porque a fé vem por meio da palavra. Nós estamos perdendo de vista essa perspectiva. As pessoas agora evangelizam, sei lá, por outros caminhos, por outros processos, por outras metodologias. As pessoas não são mais ensinadas a crer na palavra e se converter por causa da palavra, a crer em Deus porque a palavra dele é verdade, a crer na palavra de Deus como anúncio de toda a verdade de Deus. Jesus veio com o propósito de anunciar a palavra, para isso eu vim. Com esse propósito, e por isso ele não volta a Cafarnaum, porque os habitantes de Cafarnaum queriam o quê? Milagres. Estar maravilhado, estar impressionado com Jesus não significa fé. E Jesus diz, não vim para exatamente para esse o propósito. E veja bem, não estou dizendo que Jesus não faça milagre, ou que faça milagre contra a vontade. Vou repetir o que já dissemos. Os milagres de Jesus existem para confirmar a palavra que ele anuncia. Estão ligados ao anúncio da palavra. Quem melhor define isso aos olhos nossos é o próprio Evangelho de João, quando cada milagre que Jesus realiza está ligado a um discurso que ele faz. Ele cura um cego para dizer, eu sou a luz do mundo. É exatamente a maneira como o milagre confirma aquilo que ele é, aquilo que ele anuncia. Para isso eu vim, e agora ele passa a cumprir o que o profeta Isaías disse no capítulo 9. A Galileia dos gentios é visitada exatamente por aquele que viria e agora veio. E exatamente dentro desse processo, Jesus caminha para anunciar o Evangelho, porque é esse o seu propósito. Segundo, veja bem, Marcos deixa claro no texto, verso de número 39, e então Jesus foi para a Galileia,
pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Você vai perguntar, mas não é milagre? Também é, mas veja bem, há uma outra perspectiva que Marcos quer nos mostrar nesse conflito de Jesus com os demônios. Na realidade, Jesus está implementando, instalando e demonstrando que o reino dele chegou. É claramente esse o objetivo da sua vinda: anunciar a palavra e instaurar o seu reino. Ele governa, como o profeta Isaías no capítulo 9 vai dizer, que agora se renova o governo de Deus nele. E a demonstração cabal é o fato de que o maligno e as trevas são destruídas, são vencidas exatamente por aquele que veio. Por isso Marcos diz que Jesus segue pela Galileia, estabelecendo o seu reino, expulsando os espíritos que lá estavam e principalmente pregando a palavra, porque para isso eu vim. Esse é o propósito da minha vida. E esse é o objetivo de Marcos com essa narrativa. Marcos quer nos mostrar qual é o propósito para o qual Jesus veio e que Jesus cumpriu cabalmente esse propósito. Que ele não é apenas digamos assim, um benfeitor da raça humana. Que a vinda de Jesus não é para que a nossa qualidade de vida seja melhor. Permitam entender isso corretamente. Jesus não veio para que eu e você tenhamos mais saúde. Jesus não veio para que eu e você tenhamos mais dinheiro. Jesus não veio para que eu e você tenhamos mais sucesso. Ele veio para anunciar o evangelho que cremos e para instaurar seu reino definitivamente. Para isso, diz ele, eu vim. É engraçado que há um outro texto na Bíblia que Jesus define o propósito da sua vinda também, entre outros, mas que nós memorizamos, porque esse é agradável de ouvir, né? A gente sempre gosta de dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí nem me pergunte como é que as pessoas interpretam essa abundância, porque aí nós já sabemos onde é que essa história termina. Porque isso nos é agradável ouvir. Mas ele veio para pregar o evangelho, para isso eu vim, e para instaurar o seu reino. Esse é o propósito, que me leva aqui a voltar lá onde nós começamos, pouco mais de 3 meses, tudo isso sendo dito acerca de Jesus. E a minha pergunta a mim mesmo, e que faço a vocês hoje, é: o que esses pouco mais de 3 meses, descobrindo quem Ele é, mudou na sua vida? O que mudou? Que diferença fez para você descobrir que Ele é a boa nova, de que Ele é a única esperança? Que diferença faz? Que diferença tem feito melhor para você? A certeza de que o Messias está aqui, a certeza de que o Filho de Deus veio, a certeza de que o Evangelho está e por Ele pregado, anunciado e cumprido, a certeza absoluta de que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Que diferença faz para você saber que Ele de fato levantou-se de madrugada e orou para cumprir esse propósito que transforma as nossas vidas? Qual é a diferença? Esse é o ponto. Jesus não é o Deus do domingo. Sim, nós chamamos esse dia como dia do Senhor, mas Ele é Senhor de todos os dias. E daqui a alguns meses, acho eu, espero que nem tanto, algumas semanas, nós vamos ver que Ele é Senhor do sábado também. Ele é Senhor do domingo, Ele é Senhor da vida. Saber disso hoje vai fazer diferença para você amanhã como? Que diferença faz para você e para mim saber que Ele é exatamente tudo aquilo que vimos até aqui? E isso é fundamental. Porque para isso eu vim, para pregar a palavra, para de alguma forma, sim, transformar vidas,
E essas vidas são as nossas vidas. Para isso, Ele veio. E eu espero que Deus cumpra o seu propósito na sua vida e na minha vida. Se você parou para pensar como eu, de fato, tenho pensado, como vocês, eu vivo exatamente esses mesmos dilemas, então eu sei que existem muitas transformações a serem feitas em minha vida. Existem muitas mudanças. Existem muitos pecados a serem abandonados. Existe uma enormidade, digamos assim, de corrupção que ainda está emaranhada no meu comportamento, no meu pensamento, no meu sentimento. E eu careço que este Jesus me transforme. E é por isso que, tanto quanto Ele, eu preciso de oração. Não preciso de propaganda. Não preciso ser celebridade. O que eu e você precisamos é do Evangelho e da oração. O que Marcos queria nos mostrar que foi para este fim que Ele veio. E Ele cumprirá nas nossas vidas o que Ele cumpriu pela graça de Deus, conforme Paulo anuncia. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Eu só espero que você coopere com Ele. Impedi-lo você não é capaz. Ele fará. Eu só espero que eu e você cooperemos com Ele nessa obra que Ele quer fazer em minha vida e na sua vida. Quero orar com você, quero orar por você e quero orar por mim. Minha expectativa é que ainda hoje, antes que o dia termine, a nossa vida seja diferente. Que você se lembre do que ouviu. Se tranque no banheiro de sua casa, no seu quarto, onde você quiser. Confesse a Deus seu pecado e peça para que este Jesus que nós cantamos transforme a sua vida e a minha vida. E que, como Ele, o propósito da nossa vida seja o Evangelho, o anúncio dEle, e que eu e você vivamos esse Evangelho para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que a Tua palavra produza em nosso coração os frutos do arrependimento anunciado por João Batista, os frutos da nossa caminhada com Cristo Jesus. Que esta noite, todos que ouviram até a palavra, conforme a Tua boa vontade, conforme a Tua graça e misericórdia, sejam convencidos da nossa necessidade de crer em Jesus e compreender a razão da sua vinda. Sabemos no fundo do nosso coração que não é pecado, ó Pai, pedir saúde, pedir recursos financeiros, pedir êxito em nossas carreiras. Mas nós sabemos também que o propósito da vinda de Cristo Jesus é para que o Evangelho dele alcançasse a cada um de nós e se tornasse o propósito da nossa vida também. Por isso te pedimos, nos convença por meio da operação soberana do Teu Espírito Santo. E ao sairmos daqui, sejamos pessoas diferentes, dispostas a viver o Evangelho, viver hoje, viver amanhã, viver na terça-feira. Sermos de fato os Teus servos neste mundo tomado, ó Pai, por tanta escuridão. Que o Senhor nos torne luz, não para a nossa glória, mas para que todos conheçam o Evangelho do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Abençoe-nos, visita-nos em nossas necessidades, visita os nossos irmãos que têm muitas vezes maior necessidade do que nós, mas ao mesmo tempo que o Senhor supre o dia a dia, supre a vida material deles, ao mesmo tempo que o Senhor traz sustento a todos nós,
o Senhor também nos traga esse desejo ávido que existiu e existe no coração de Cristo Jesus e, portanto, deve existir no nosso coração, de anunciar e viver o Teu Evangelho, de anunciar o Teu reino entre nós. Abençoe-nos e recebe a nossa adoração, como dissemos, não por nossos méritos, mas porque em Cristo Jesus nos tornamos aceitáveis diante dos Teus olhos. Que seja assim, para a Tua própria glória, para a nossa alegria, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de recebermos a bênção, a nossa equipe irá nos conduzir em mais um cântico e logo após receberemos a bênção do Senhor.